Fala comigo, marceneiro! Estamos aqui em mais um podcast Marcenaria no Topo, onde as tuas ideias ganham forma. Esse podcast ele é patrocinado pela Madefibras. Madefibras que entrega aqui a nossa matéria-prima, componentes e que transforma a casa dos meus clientes nesse verdadeiro cenário que vocês estão vendo aqui agora. Hoje nós estamos aqui com a presença ilustre da Amanda, a dona da obra. Obrigada. Amanda, faz a tua apresentação aqui para os nossos amigos marceneiros que estão nos assistindo hoje. Bom, eu sou a Amanda, sou designer de interiores, especialista em iluminação, mas hoje eu vim como convidada como especificadora, né? O outro lado, quem especifica, quem desenha os projetos que vocês fazem e executam tão lindamente. É isso aí, pessoal. Hoje nós estamos aqui com a Amanda, é empresária, design de interiores, especificadora e uma parceira nossa de trabalho, né? E hoje ela vai falar aqui de um tema muito importante, que é parceria, que é especificação, e é isso daí que a gente precisa fazer boas parcerias para a gente levar a nossa marcenaria para o topo. E vamos lá, a primeira pergunta é uma pergunta muito importante. Eu fiz aqui uma listinha de perguntas muito interessantes que vai te ajudar. Então já pega papel e caneta, começa a anotar tudo aí, porque hoje essa internet vai bombar, tá? Bora lá, Amanda, a primeira pergunta é: conta pra gente um pouco sobre a tua trajetória no design de interiores e como foi que tu conheceu a nossa empresa. Tá, eu digo que eu não sou designer, eu nasci designer. Então, eu desde pequena entrava nos espaços tentando aprender o máximo. O que esse espaço quer me dizer, o que eu gostei daqui, o que eu não gostei, o que eu acho que poderia melhorar. E isso eu faço desde sempre, tá? Em qualquer lugar, em qualquer experiência minha, se eu viajo, eu tento aprender da mesma forma, como as pessoas vivem naquele espaço, o que aquele espaço quer me dizer. E eu digo que é isso que eu sempre pergunto para o meu cliente: o que você quer dizer, o que você quer, o que você quer sentir quando você chega nesse espaço. Porque é uma forma da gente se comunicar, é os ambientes que a gente passa muito tempo, né? Às vezes é uma casa, um consultório, um escritório que o cliente quer, e ele vai passar um bom tempo lá. Então eu quero que ele se sinta bem naquele espaço. Precisa entender o que o cliente precisa, né? Exatamente, é mais uma pergunta do estilo de vida do cliente, quais são as necessidades do cliente, do que eu realmente coloco para ele. Eu confesso que eu sou um pouco preconceituosa quando eu vejo gente que fala que tem um estilo. Eu tenho um estilo de projetar. Eu não tenho um estilo de projetar. Eu projeto aquilo que faz bem para o meu cliente, o que é realmente importante para ele. Então, você vai ver projetos meus clássicos, como você vai ver projetos meus bem modernos, com um bem diferente do outro. Eu acho que é isso que o cliente quer, né? Ele quer se sentir representado. Como a gente já tem executado bastante projetos, a gente percebe isso, né? Que tem projetos bem exclusivos, projetos modernos, então são vários tipos, né? Não é aquele perfil, aquele estilo único, não. Eu só faço esse tipo de projeto e se o cliente quiser fechar comigo é isso. Não. Tu faz então o mais importante, né? Que é entender realmente o que o cliente precisa para depois apresentar um projeto assertivo. É, né? O que eu tento, né? E outra coisa que tu já falou, como a gente já projeta há um bom tempo, como a gente se conheceu. A gente se conheceu da melhor forma possível, com um cliente indicando a UP. Uhum. Eu não conhecia a UP, e um cliente, quando eu fui fazer o projeto dele, ele falou assim: olha, a única ressalva que eu tenho é que eu quero que faça os meus modulados a UP. Falei, tudo bem, entrei em contato, me apresentei para ti. Sim. Oi, Franklin, meu nome é Amanda, tô com um cliente tal, e ele falou que você que vai fazer o projeto dele, então tô aqui te encaminhando, se você tiver uma dúvida, tarará, tarará. Então, a gente começou da melhor forma possível, né? Quando um cliente já conhece, já tem todo aquela confiança, e a recíproca foi imediata, né? Isso é muito bom, né? Isso é muito importante. Olha só, marceneiro, você que está nos assistindo aí, isso daí é uma dica muito importante para você, anota para não esquecer. A melhor coisa que existe é exatamente isso, é o seu cliente indicando o seu trabalho. A gente foi indicado para design de interiores, Amanda, ela entrou em contato com a gente, não conhecia o nosso trabalho, através do cliente ela veio conhecer o nosso trabalho, passou o projeto dele, a gente fechou com esse cliente e a gente se conheceu na obra, na montagem. Lá ela conseguiu ver a nossa entrega dentro do prazo, né, Amanda, que a gente tinha combinado com o cliente. E daí começou uma parceria que até hoje continua dando certo, né? E que, se Deus quiser, vai durar por muito tempo.
Assim espero, porque a gente tem muito projeto para fazer, né? Pois é. É isso aí. Bora fugir um pouquinho do roteiro, que eu achei aqui no meio da conversa uma pergunta muito importante e interessante, né? Para os nossos amigos marceneiros aqui. O que você leva mais em consideração na hora de fazer um projeto? O que é muito importante? Quais as perguntas ideais que você faz para o cliente para chegar com ele e apresentar um projeto bem assertivo? Olha, graças a Deus o nível de retrabalho é bem pequeno, justamente porque eu pergunto de tudo, até do orçamento que ele tem para gastar. Porque eu não quero projetar uma coisa e ela ser engavetada. Ah, tá lindo, maravilhoso, mas eu não vou ter condições de executar, vou fechar o projeto e guardar na gaveta. Então, eu tenho que entender também quais são as necessidades do cliente e as condições do cliente. Que é muito importante, né? Porque evita também da gente ficar alterando o projeto e realmente ele se surpreender com o final. Porque ele vai conseguir fazer tudo, né? Então, assim, a gente já trabalha um bom tempo, tu já sabe que poucas vezes o projeto é alterado. Sim, com certeza. E o que tu me perguntou? O que eu converso com o cliente? Quais as perguntas Que eu faço com o cliente? Eu mais observo, eu mais deixo ele falar do que fazer perguntas. Porque a gente é uma forma da gente aprender sobre o cliente. Mas tem algumas perguntas que eu sempre faço. Sim. Tá? Vamos lá. Eu pergunto para ele. Primeiro eu tento entender o estilo de vida dele, tá? Sim. Se for um cliente de casa é um estilo, se for um cliente comercial é outro estilo, né? São perguntas também diferentes. Se for um cliente residencial, eu pergunto, tá, mas esse espaço aqui, você quer fazer o quê? Ah, Amanda, eu quero descansar, eu quero reenergizar, eu quero organizar a mente, eu quero estar pronta para segunda-feira voltar a trabalhar. Então, não é um espaço que tu vai encher de informação, porque quanto mais informação você coloca no espaço, mais a mente da pessoa fica inquieta. Então, é um espaço que você vai ter que pensar que vai ser um espaço mais clean, com umas cores mais neutras, às vezes até com uma marcenaria bem assertiva para não encher o ambiente, né? Não, Amanda, isso aqui eu quero me divertir. Eu quero que os meus amigos cheguem e a gente faça muita festa aqui. Opa! Então, aqui a gente tem um ambiente que vai ter muita cor, que vai ter muitas informações, então a gente já começa a misturar materiais e tudo mais, porque é um ambiente de descontração, né? Então, quando a pessoa me sinaliza qual é a sensação que ela quer naquele ambiente, é que eu parto do início para fazer o projeto. No comercial, é muito assim, não, Amanda, eu quero impressionar, eu quero fazer um negócio que vai se destacar. Tudo bem, vamos fazer um negócio que vai se destacar. Quero que o cliente chegue aqui e ele fique surpreso. Não peça desconto. Tem cliente que fala assim, não, eu quero que o meu cliente não peça desconto. E hoje o que vende é a aparência, né? O que mais vende hoje, né? Vê, hoje a gente entra em cada ambiente e tu consegue, assim, ir para ali, bater uma foto, postar, né? Gera depois, isso, né? Gera um conteúdo depois para aquela pessoa, para aquele cliente. Mas também a gente tem consciência, tá, Franklin? Sim. Não é porque é um ambiente que vai chamar atenção que a gente vai colocar coisas desnecessárias. Porque no final das coisas, um bom projeto, uma boa marcenaria é aquela que a gente usa, né? Aquela que vai realmente cumprir a função dela, né? Porque quando a gente fica colocando muita coisa que não vai ser usado, você também enjoa muito fácil daquilo, né? Porque a gente está vendo aquele negócio que não está usando, não está sendo funcional. E você começa a criar um certo rancinho, sabe? Daquilo. Então, e aí vai juntando quem foi que criou, quem foi que projetou, quem foi que executou. Então, a minha intenção é sempre fazer na medida. Não é gastar dinheiro. Eu sempre falo para o cliente, vamos gastar dinheiro onde tem que gastar dinheiro. Sim. Então, na marcenaria, eu falo que é um local que a gente tem que ir com calma. Não é que a gente vai economizar. Não é isso. Mas a gente tem alguns métodos para a gente conseguir fazer o cliente executar o projeto. Um exemplo é caixaria, né? Sim. Internamente, vamos colocar tudo branquinho, já que não vai ter porta de vidro, alguma coisa assim. Já dá uma boa economizada. Não, Amanda,
acontece da gente receber os orçamentos e tá aquém do que o cliente pode, e a gente vai maleando o projeto para ele ter os elementos que ele queria, mas que a gente consiga também fechar o projeto inteiro. Eu acho que essa é a vitória quando o cliente fecha o projeto inteiro, porque eu sei que realmente ele vai ficar satisfeito, porque tudo aquilo que ele imaginou vai se materializar. E que esteja também dentro do orçamento, né? Do valor que ele quer investir, né? Do orçamento, exatamente. Por isso que tem que ter uma pergunta também. Por isso eu pergunto para ele. Né? Essa pergunta. Exatamente, porque já pensou se ele tem o valor para um Fiat Uno e aí ele tá esperando uma Ferrari, uma Lamborghini? É complicado, né? Então a gente tem que dosar um pouco da expectativa dele e um pouco do orçamento dele para a gente ter um projeto bem assertivo. Isso daí que a Amanda acabou de falar aqui para vocês faz todo sentido. No começo, né? Antigamente, lá atrás, eu fazia projetos também, só que eu usava o Promob, que é a maioria das empresas trabalham com Promob. Que na verdade o Promob, ele é utilizado mais para marcenaria mesmo, né? Não é aquele programa. Tem cara que trabalha muito bem com Promob, faz projetos muito bonitos, sim. Mas ele é mais aquele projeto para marcenaria, para fazer a apresentação dos móveis planejados para o cliente. Não é aquele projeto para encantar, né? Que os arquitetos e designers utilizam. Outros meios, né? Outros programas. Então, eu utilizava lá atrás também. Às vezes eu fazia um projeto que não tinha nada a ver. Não fazia sentido para o cliente. Como assim não fazia sentido? Chegar, apresentava um projeto para ele que estava muito fora da realidade dele. Por quê? Porque eu não fazia as perguntas que eu deveria fazer. Um exemplo é isso que você acabou de falar. Saber qual o valor de investimento que o cliente tem para fazer naquele projeto. E ali eu perdia muito tempo. Fazia o projeto e eu percebia que eu perdia tempo. Por que eu perdia tempo? Porque era meio complicado voltar atrás e fazer com o cliente fechar. Imagina se eu ofereço um projeto de 50 mil reais para um cliente, só que ele só tem 20. Como é que eu vou fazer para esse projeto chegar em 20 mil? Sendo que eu já apresentei um projeto com uma expectativa lá em cima, muito bonito, né? O cliente já gostou e ele quer aquilo ali. Mas tu não só vai que o valor de executar. investimento dele é bem menos. É. Não tenho como dar esse desconto para ele. Exatamente. E assim, como eu trabalho também muito executando obra, o que acontece? A marcenaria, ela chega no final. Chega no final. Ela chega no final. Mas já teve demolição, já teve compra de material, já teve mão de obra, já teve, assim, vários investimentos altos, né? E aí, quando chega no final, o orçamento do cliente que estava cheio no início já não está tão cheio assim no final da marcenaria. Exatamente. Então, o que eu sempre procuro fazer? Eu faço o projeto completo no início e eu falo, agora é o momento da gente fazer orçamento, que é para o cliente já ter noção do quanto vai ficar o projeto da marcenaria dele no final. Talvez isso influencie até na escolha das coisas que ele vai realmente procurar para a casa dele. Até de revestimento. Se um metro quadrado às vezes é 90, o outro é 180, se ele já tem noção do valor da marcenaria no final, pode ser, vou escolher um de 110 aqui para dar uma economizada, porque lá no final eu tenho um custo maior. E não dá para viver numa casa sem móveis, né? É verdade. Sem móveis planejados. Então, isso daí realmente, olha só, marceneiro, isso daí é muito importante. É ideal que você apresente a sua proposta, né? Converse aí com o seu arquiteto, com o design, que tem suas parcerias aí, para ele fazer a apresentação de absolutamente tudo o que o cliente vai precisar. O material de obra, elétrica, hidráulica, decoração, móveis planejados, no início, quando ele chegou com o projeto ali. Não deixa por último, não. Depois que ele já tiver gastado com porcelanato, com torneira, que aí vai chegar aí para você e ele vai falar que o seu projeto tá caro. E ele já chega estressado, né? Ele já chega estressado. No final da obra, ele já tá cansado, né? Leva um tempo, aí já chega no marceneiro, já tá caro. Aí ele vê, tá caro para ele. Tá caro. Naquele momento. Se ele tivesse visto isso antes, não estaria caro. Ele poderia ter se organizado, né? Para comprar. Então, ele já viu que tá caro, ele já tá cansado, estressado, aí ele quer prazo, ele quer dinheiro, ele quer prazo, valor, ele quer tudo. Já desconta no marceneiro. Ele já desconta, é ali que vai o pau pra obra, é ali. E ele já fala assim, inclusive isso é uma objeção, né? Ele já chega dizendo que ele já gastou muito com a obra. Já gastei muito com a obra e
Não dá. Inclusive a gente já pegou um cliente que recentemente, né, João? Cliente, a gente passou o orçamento para ele e ele falou assim, engraçado, tem cliente que chega a ser engraçado, né? Ele chega e ele falou assim pra gente, ó, não, mas eu não vou pagar isso não. Tu sabe quem é, né? Não precisa falar o nome não. Não, não vou pagar isso não, eu quero pagar tanto. Aí ele falou assim, ó, então, infelizmente, aí é a hora que a gente, né, dono de marcenaria, infelizmente tem que dizer não, né? A gente tem que aprender a dizer não para os clientes também. Isso. Aí fala mas se ele, tu tivesse um profissional te ajudando nesse momento, uma especificadora ia falar, sim, tá, então tu tem isso para pagar. Eu ia olhar o projeto lá no início e ia falar, vamos sentar aqui, Frank, o que a gente pode fazer? uhum, Vamos dosar aqui a expectativa do cliente, vamos tirar isso, vamos trocar o acabamento. Às vezes só uma troca de acabamento já economiza uns 10% no projeto. Vamos trocar o acabamento, vamos tirar um personalizado, vamos colocar uma outra coisa. E aí, quem sabe, tu não perderia o cliente no final, né? Se tu tivesse, nesse caso, um parceiro, um parceiro, né? Ele poderia fazer essa intervenção. Né? Porque a gente também tem que fazer essas intervenções, às vezes, com o cliente, que tem cliente difícil. Inclusive, a gente altera bastante projetos, né? A gente recebe, às vezes, projetos de arquitetos e a gente faz bastante alteração, né? A gente aqui na parte interna, né? Nossos projetistas. Mas tem hora que não tem muito para onde fugir, tem que dizer não. Tem que dizer não, é verdade. Verdade. É melhor despedir o cliente na hora certa do que levar. Tem cliente que a gente já sabe que futuramente pode dar problema. Não, isso que tu falou, que ele chegou e falou, eu quero dar o preço, e aí eu falei que se tivesse um profissional ele poderia intervir fazendo alterações no projeto para ficar na expectativa do cliente. Aí é o meu contraponto contigo, comigo, para a especificadora. Porque o projetista, né, o especificador vive no mundo das ideias. Sim. Né, na grande maioria das vezes. Eu vou para a obra, mas não é assim com todos os profissionais. Eu vou para a obra, então eu acompanho todo o processo. Mas para os profissionais que só projetam, ou seja, que só vivem no mundo da ideia, quando aquilo vai se materializar, às vezes não vai bem. Não encaixa, não vai legal, não vai funcionar. Ele não dimensionou o tamanho da porta, às vezes a porta vai ficar muito pesada, vai dar problema na ferragem. E aí é o teu momento de ir comigo falar, olha, Amanda, ficou lindo, mas olha, isso não vai dar certo. Vamos tentar aqui, olha, a minha experiência diz que se a gente diminuir essa porta, se a gente trocar a chapa, colocar uma chapa mais leve nesse caso, ou colocar uma chapa mais grossa nesse caso, vai funcionar. E eu também, como especificadora, tenho que ter a humildade de falar, poxa, é ele que sabe. É ele que sabe da marcenaria e tenho que ouvir ele. E acho que isso que é legal, a gente também ter essa troca. Troca de informações, né? Exatamente. E isso a gente faz muito quando eu mando o projeto, né? Tu vai realmente analisar o projeto. E aí, é essa parceria, tanto de mim para você, né? Marcenaria, quanto da marcenaria para comigo. Sim. Né? Para que tudo no final parceria, por isso que o nome já se diz, né? Parceria, né? Para que a gente consiga trocar as informações, para que chegue no final do projeto, na hora de entregar para o cliente, dê tudo certo. Mas olha, que é o mais importante. A gente trabalha junto, a gente fala de parceria, mas já teve problema em obra, é normal. Eu digo pro Frank, pro João, para quem for, eu digo assim, meninos, o problema não é ter problema. Problema vai ter problema em todos os momentos. A questão é a gente saber resolver. É estar junto, parar, respirar, vamos lá, vamos ver como a gente pode melhorar, como a gente pode resolver. E eu estava até dizendo para o Frank que às vezes quando acontece um problema na montagem, na obra, ou por várias questões, tá, gente? Às vezes fica até melhor do que a gente imagina, fica até melhor do que a gente projeta, né? Realmente. Não é dizer que a culpa foi do projetista ou dizer que a culpa foi da marcenaria, é chegar e falar assim, tá. Como é que a gente resolve, né? Como é que a gente resolve o problema? Então, acho que esse foi um grande fator da nossa parceria. Não é dizer que foi tudo sem problemas, né? Não existe, né? Não existe nenhum negócio que não tenha problema. Eu acho que não existe, né? Eu também ainda não descobri, gente. Mas se tiver, por favor, me mandem um direct, porque eu quero saber. Mas quando a gente descobre o problema, o que faz a diferença, até para o nosso cliente, é saber que a gente estava lá
com ele para resolver o problema até o final. E ele ficar satisfeito. Exatamente. Que é o mais importante. Esse é o pulo do gato. Agora a gente vai voltar aqui para o roteiro, pessoal. A gente saiu um pouquinho. Foi uma troca de informações e foi muito favorável, né, para vocês que estão nos assistindo aqui, entender um pouco mais sobre essas informações que a gente acabou de trocar aqui. Voltando para o roteiro, qual é a importância, Amanda, de contar com uma marcenaria de confiança na hora da execução dos teus projetos? O que você leva mais em consideração nesse momento? É muito, 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 muito importante. Porque quando a gente projeta, não existe só a marcenaria, né? São várias coisas que a gente tem que levar em consideração. Às vezes, por um detalhe, a gente projeta o forro. Então, se o forro não tiver exatamente naquele momento, naquela altura, vai dar um problema para vocês. E é uma bolinha de neve que vai causando. Então, a principal questão mesmo de ter uma empresa parceira é que a gente possa, assim, passar, olha, tá aqui o projeto, eu estou à disposição, me ligue, mas saber que vai cumprir a data, porque a obra, projetos, são várias etapas, e vocês são apenas uma das etapas. Então, quando Franklin, qual é a data? O Franklin me dá a data X. Então, eu vou estar organizando depois o retoque da pintura, vou estar organizando a mudança, vou estar organizando, às vezes, até a instalação das luminárias, coisas que são feitas depois da marcenaria, né? Sim. Então, assim, é um cronograma. Se vocês atrasam, se a marcenaria atrasa, consequentemente vai atrasando outros pontos, né? Vai atrasando outras questões. Então, para mim, é a tranquilidade de saber que ele vai cumprir meu prazo. Mas se não cumprir, que me avisem com uma antecedência. Olha, Amanda, não cumprimos por conta disso, disso, disso. Às vezes é até melhor não cumprir e sanar uma situação que poderia acontecer, né? Eu não fico preocupada, eu não fico brava quando não cumpre prazo. Eu fico brava quando não cumpre e não avisam. Porque aí eu já programei tantas outras coisas depois que vão ter... E às vezes tem profissionais também que a gente não consegue estar a todo momento disponível para ajudar, né? Depois, que eu digo, depois de vocês. Sim, entendi. Então, olha só, um dos pontos principais, né? Se você, marceneiro, que está assistindo a gente aí, for atrasar a sua montagem e tiver com a sua parceria lá, converse antes. Avise com antecedência, 2 dias pelo menos. Olha, eu não vou conseguir te entregar hoje, mas no dia X. Aí, quando você der o próximo prazo, vai lá e cumpra. Porque isso daí realmente faz toda a diferença. O seu parceiro de trabalho, ele tem cronogramas a seguir, né? Então, se atrasar a marcenaria, automaticamente vai atrasar o restante dos processos. Já foi programado com o pintor para dar o retoque, já foi programado com o eletricista para colocar o último ponto. Enfim, alguma coisa ali, ainda tem outras programações depois de você. Não deixe para cima da hora. Chegar naquele momento, no dia que você combinou, e simplesmente você some, não atende o telefone, faz as coisas que a gente vê que isso é comum, né? É muito, muito comum no nosso mercado. Às vezes fazer o básico funciona, né? Sim. Só o feijão com arroz funciona. Não tenha medo, né? Não tenha medo. Não adianta, não tem para onde fugir. É pior se esconder, não atender o telefone, do que chegar simplesmente, fazer uma ligação e avisar, olha, eu não vou conseguir entregar hoje porque isso, porque eu atrasei. Pronto. Nem que seja essa a sua resposta aí. Só avisa antes, né? Porque é complicado. Imagina aí, você tá com compromisso e acabou um serviço, tá dependendo do saldo final para receber e o cliente não te atende, não te paga. E aí, como é que vai ficar a tua situação? É a mesma coisa. Tem que sempre olhar o outro lado. Então, para te fechar parcerias a longo prazo, tem que ter comunicação. Isso é muito importante. Independente se você vai atrasar ou não. Seja uma pessoa comunicativa, que você vai longe, né? Com a marcenaria e as suas parcerias aí, arquiteto, design, corretores. E eu vou ser sincera. Depois que eu tenho um fornecedor que supriu as minhas situações, e eu digo aqui, tá? Não é ser perfeito, não é nunca atrasar, não é isso. Mas é pelo menos sempre avisar, a gente conseguir se organizar. Olha, Amanda, eu atrasei, desculpa, mas eu vou mandar uma equipe extra na hora que eu for montar, então vai acelerar o prazo, sabe?
eu não deixo de indicar. Eu vou indicar de novo, vou especificar de novo, porque eu sei que a gente também tem problemas, né? Na vida pessoal pode acontecer uma situação ou outra, né? Então, eu não vou deixar de indicar por conta disso. Agora, eu vou deixar de indicar como especificadora se não me atender. Se não me atender, se sumir, aí eu falo, pronto, lá foi o dinheiro do cliente, meu Deus, eu vou ficar desesperada. É verdade. E engraçado, eu lembrei agora de uma história, né? Um tempo atrás aí, eu fui sair para almoçar com um amigo, né? E ele trabalha numa empresa muito grande, uma empresa gigante mesmo, que entrou recentemente em Belém. Aí a gente estava conversando sobre negócios e tudo mais, e ele simplesmente pegou, fiz uma pergunta para ele, eu falei assim, tá, beleza, vocês vendem tantos milhões por mês, só que tem uma coisa que não está batendo essa tua informação, tu trabalha com serviço também, como é que tu faz para te entregar tudo isso? Porque aqui na nossa região, tenho certeza que tu não tem a quantidade de mão de obra que tu precisa para te entregar tudo que tu tá me falando. Aí ele falou assim, cara, esse daí é a grande sacada. O brasileiro, ele tem a mania de simplesmente chegar no dia da entrega e não avisar o cliente que não vai dar para entregar. Só que a gente trabalha com uma empresa que veio de fora. É outra cultura. Eles não têm problema nenhum em ligar para o cliente e falar assim, olha, eu não vou te entregar hoje, vou te entregar daqui a tantos dias. Então, isso daí fez virar uma chave na minha cabeça e eu entender que realmente quem trabalha com quem trabalha com serviço, não tem muito para onde fugir. Uma hora ele vai acabar atrasando, só precisa saber comunicar isso para o cliente. Exatamente. É melhor do que não avisar. Eu digo mesmo. Pra gente, o atraso não é que ele seja o fim do mundo, não é, a gente dá jeito para tudo, mas a falta de comunicação, essa incerteza vai gerando uma insegurança no cliente, vai gerando uma insegurança na gente, que esse é o problema. A insegurança, né? Amanda, como é que o nosso trabalho impacta nos seus clientes? Positivamente e indiretamente. Gente, se vocês imaginarem o quanto isso faz diferença, vocês ficariam abismados. Porque, um exemplo, tá? Um exemplo. Vamos lá, que uma mãe está projetando um quarto para o seu primeiro filho. Então, ela tem toda aquela expectativa de ter o ambiente perfeito para receber o bebê e tal e tudo mais. Ela não vai lembrar se eu passei o ponto do LED, se eu deixei uma espera, se eu coloquei bem o porcelanato, não coloquei, enfim. Mas ela vai lembrar toda vez que ela for sentar na cadeira de amamentação dela e olhar para aquele ambiente todo bonito, bem feito. Vocês são o meu cartão de visita. Basicamente é isso, não tem por que dizer que não. Quando o projeto está bem executado, quando vocês executam o que eu desenhei, o que a gente conversou, vocês são meu cartão de visita, né? Uhum. Então, eu faço questão de postar, de publicar, eu faço questão de marcar, toda vez que eu vou, eu falo, entendeu? Por quê? Porque se vocês executaram bem para mim, eu não quero que vocês... que outros profissionais também não possam ter a mesma experiência, sim, né? Eu quero, sim. Mas, assim, aí, naquele momento, a cliente manda mensagem, Amanda, tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso. Tá entendendo? Sim. Vocês são os últimos, basicamente, né, da montagem. Então, aquele momento é um momento especial. Então, quando tá tudo bacana, quando vocês entregaram tudo legal, vocês, assim que eu digo, marcenaria, tá, gente? Quando foi finalizado de uma forma bem legal, bem eficiente, e vocês materializaram o sonho dela. Uhum. Eu desenhei. Essa é a diferença. Tá aqui, essa é a chave. Eu desenhei o sonho, mas quem materializou o sonho foram vocês. Quando vocês fizeram o armário, quando colocou o trocadorzinho no lugar e ela pôde ir lá trocar a fraldinha naquele ambiente e tudo mais. Então, assim, se vocês entregaram bem feito, positivamente isso vai ser significativo, né? Essa cliente vai me indicar, essa cliente vai falar bem e tudo mais. Se o trabalho ficar mal feito,
ela vai pensar, ela não vai lembrar do que o meu desenho foi bacana ou não. Ela vai lembrar da marcenaria que não fez direito. E aí vai ficar aquele ponto negativo, né? Poxa, não tá aquilo que eu sonhei, não tá legal. Aí toda vez que ela for colocar o bebê no trocador, ela vai lembrar, vai dar uma raiva nela e ela vai xingar e não vai indicar. Entendeu? Então é isso. Se eu indico vocês, é porque no final vocês materializam aquilo que eu projetei. E o sonho da cliente, consequentemente, né? Nesse caso hipotético. Então, assim, a partir do momento que não der certo, o projeto em si, a execução da marcenaria em si, né? Sim. O meu trabalho é impactado diretamente. Até por uma questão da confiança, que se eu indiquei é porque o cliente também confia em mim e, consequentemente, vai confiar em vocês, se não conhecem vocês, né? Como também na questão visual. Poxa, eu paguei tão caro no projeto. Não que seja o caso, tá, gente? Não é tão caro assim não, tá? Mas, poxa, eu gastei dinheiro, sonho não tem preço, né? Gastei dinheiro na marcenaria e no final tá assim, tá ruim. Aí toda aquela experiência que estava muito boa vai pro ralo. Então é essa a questão. Vocês impactam, sim, diretamente pro lado positivo e também diretamente pro lado negativo. Com certeza. Por isso que a parceria sempre tem que existir. Muito bom. Olha só, vocês ouviram aí, né? É muito importante esse podcast. Se você tá aí com a gente até agora, já curte, já compartilha com teu amigo marceneiro, porque ele vai aprender muito. Assim como eu, assim como você que está nos assistindo aqui, a gente está aprendendo diretamente da boca de uma parceira nossa, Design de Interiores, que traz clientes de alto padrão, clientes bons, né, para dentro do nosso negócio, que ajudam no crescimento da empresa. Isso daí é muito importante, você anotar absolutamente tudo que está acontecendo aqui hoje, né, nessa conversa. E realmente isso faz todo sentido. A gente precisa, de uma vez por todas, entender que a gente não vende pastel, a gente não vende coxinha, a gente vende sonhos. Os clientes, quando ele vem procurar uma empresa de móveis planejados, quando ele vem através de uma indicação, você tem que simplesmente aproveitar essa oportunidade e realizar de verdade o sonho do seu cliente. Seu cliente, ele vem com aquele desejo. Às vezes, é porque a gente que trabalha com marcenaria, parece que a gente não tem a noção, muitas das vezes, do que a gente está vendendo de verdade, né? Acha que a gente está vendendo... A gente aqui na UP, a gente sempre conversa com os nossos marceneiros, né? Se você é dono de marcenaria que está nos assistindo, e se você também é marceneiro, você tem que entender que você trabalha com sonho. Você não trabalha com móveis planejados. Você não trabalha com MDF. Você trabalha realizando um sonho de uma pessoa. Aquela pessoa que está te procurando ali é porque ela tem muito desejo de realizar um sonho, de ter um quarto bem planejado, uma cozinha bem planejada. São móveis planejados, todo mundo sabe, não são itens baratos. Então a gente precisa dar mais valor aos nossos clientes, aos nossos parceiros e realmente entregar um produto de qualidade no prazo de entrega. Se for atrasar, que é o caso que acontece com muitas marcenarias, avise, comunique seu cliente para deixar ele mais tranquilo e não com aquela incerteza. Será que essa empresa vai me entregar ou vai ser mais uma que vai me dar o calote? E aí ele vai ficar tão preocupado que não vai parar de mandar mensagem, e às vezes é uma coisa só, não, calma, não entreguei porque teve um problema no caminhão. Só falar, entendeu? O que aconteceu de verdade, que ele vai entender, não, tá tudo bem com os meus móveis, tá tudo bem com o meu projeto e vai seguir direitinho, né? Uma coisa que tu falou, Franklin, que é extremamente importante, é que às vezes o cliente ele deposita muito naquilo, né? E às vezes ele economiza por muito tempo para ter aquele espaço totalmente planejado, projetado para ele, né? E então a gente também tem que respeitar, né, o sonho do cliente e o dinheiro do cliente. Sim, né? Com certeza. E querendo ou não, hoje a marcenaria ela já virou um item indispensável numa reforma. Com os apartamentos cada vez menor, né, as coisas têm que ser planejadas. Exatamente. E aí é que entra a marcenaria planejada. Se tu tá num ambiente... Antigamente as casas, os quartos eram muito grandes, os banheiros eram muito grandes, e hoje a gente está brigando por espaço, onde entrou no mercado esses estúdios que tem às vezes 38 metros quadrados, é um quarto, uma sala, uma cozinha, tudo junto e tarará. Então, se você não fizer um móvel planejado,
você não consegue morar naquele espaço. Então, vocês viraram, sim, uma situação indispensável numa reforma, num projeto. A marcenaria é indispensável. Então, assim, sempre vai ter cliente, gente. Sempre vai ter cliente. Mas ter cliente fiel, ter parceiros, e isso que é a grande sacada. Porque, às vezes, eles podem te ajudar no momento que você está com dificuldade, né? E pra gente, só de cumprirem, de fazer tudo certinho, vocês também ajudam a gente. Poxa, deu tudo certo, eu fiz com a Amanda, deu tudo certo, a marcenaria deu certo, tarará. Então, é uma coisa que as pessoas falam. Você já teve muita parceria antes da nossa? De marcenaria, De não. marcenaria? Porque toda marcenaria que eu tinha, parceria, nossa, tá indo tudo bem, tá indo tudo legal. Aí, na terceira indicação, acontecia um problema. E eu realmente não continuo, porque eu tenho muita responsabilidade sobre o dinheiro do cliente, né? Então, se não deu certo mais naquele momento, deu prejuízo, já cheguei a assumir prejuízos de marceneiros para não deixar o meu cliente na mão. Então, de marcenaria, assim, antes de vocês, eu não tinha parceria mesmo. E assim, o que eu digo, às vezes eu tenho um cliente de alto padrão que ele poderia ir numa marca bem famosa, né? Numa marca nacional dessas e gastar muito dinheiro e tudo mais. Mas eu lembro do meu parceiro nessa hora. Eu falo pro meu cliente nessa hora. Eu falo, poxa, eu tenho uma empresa que vai fazer tão bem, que vai te dar assistência, que vai executar o projeto tão bem. Vamos fazer nessa empresa, né? Porque às vezes as pessoas querem nome, Sim, né? Querem algo assim mesmo para chamar a atenção, dizem, né? Para chamar a atenção. E eu falo, não. Vamos lá naquele parceiro que eu sei que tem condições, que vai atender vocês legal, que nunca me deixou na mão e que vai ter um prazo legal. Sim. Aí é que entra o prazo na negociação. Que acaba sendo um diferencial, né, da marcenaria. Porque quando eu chego com um projeto para vocês, eu já vendi o projeto de vocês. Exatamente. Né? Eu já cheguei com um cliente ali, tu só vai negociar a forma de pagamento. Como você fala às vezes pra mim, né? Olha, Franklin, eu já fiz praticamente tudo, só falta fazer o gol. Faz o gol aí, porque eu já falei o que tinha que falar, já usei todos os argumentos possíveis, então assim, é aquele negócio. Eu vou lembrar de ti tanto no momento difícil, não, Franklin, esse cliente, ele é muito legal, mas ele realmente não vai conseguir fazer tudo, vamos fazer por partes. Bora mudar o projeto, bora fazer uma coisa melhor e tarará, uma coisa mais econômica. Como também quando tiver meu cliente de alto padrão, que ele vai ter dinheiro para gastar, para fazer um móvel planejado. Em vez de eu levar ele para uma loja cara, né, Sim. de marca e tudo mais, de marca nacional, eu vou lembrar de ti, eu vou falar, poxa, não, vai nele, vai dar tudo certo. Por isso que a gente coloca o nosso nome em jogo, né? Sim. E porque assim, eu sei que é da qualidade, eu sei dos prazos, e aí é que eu falo nesse momento, eu falo assim, olha, tu vai gastar bem menos e eles vão te entregar bem mais rápido. Então, vamos lá dar uma olhada, vamos lá dar uma chance, né? Vamos lá, porque ainda tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa ainda de obra para fazer, né? Então, assim, isso é legal. Vai gastar um pouco mais aqui numa torneira. Exatamente. Talvez em algum momento ele deixou de fazer alguma coisa por conta do orçamento, e naquele momento ele vai falar, não, agora eu vou poder fazer, né? E esse é um dos grandes diferenciais, talvez, do marceneiro para uma loja de franquia. O principal, ao meu ponto, é o marceneiro ter um prazo mais eficiente. Essa é, sem dúvida, um grande diferencial de vocês. O segundo diferencial é que se alguma coisa der errado na montagem, a gente consegue resolver aqui. A gente consegue resolver rapidamente. Numa loja dessas de franquia, às vezes, para resolver um problema, demora mais tempo do que o próprio pedido. Então, se o cliente esperou 60 até 90 dias para receber um móvel planejado, se acontece alguma coisa, uma AT, que a gente chama, que é assistência técnica, até por erro mesmo da própria loja, que veio num outro acabamento, no outro material,
ele vai demorar mais 90 dias para entregar. Ou seja, 6 meses para ter o móvel pronto. E o cliente tem que esperar. E o cliente vai ter que esperar, porque está no contrato. Porque está no contrato. Que vem de fora, né? Exatamente. Então, são esses 2 pontos que vocês têm que sempre se orgulhar. E se orgulhar mesmo, não tem por que não se orgulhar desse fato. É a entrega mais rápida e que se der algum problema, que nada é impossível na vida, vocês conseguem resolver rapidamente. Às vezes resolver no mesmo dia, né? Ou às vezes, não, me dá 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias por conta do material, mas a gente vai resolver naquele prazo bem pequenininho, né? Agora, fugindo de novo um pouco do roteiro aqui, tá, Daniel? Essa aqui é uma pergunta que tem muitas marcenarias que já atende o público de alto padrão, mas tem muitos marceneiros que estão começando agora, dono de marcenaria que vende, que ainda não chegou nesse público, mas que sonha em chegar lá. Como é que esses marceneiros eles conseguem atender esse público? Como é que eles conseguem encontrar esse tipo de cliente? Como o marceneiro consegue chegar no alto padrão? Vou ser muito sincera para vocês. E vocês podem até achar que é brincadeira. Sendo honesto. Se você for honesto e cumprir seus prazos, cumprir da sua palavra, você vai chegar no alto padrão. Como? A gente não se conhecia. Sim. Né? A gente tinha o cliente indicou o Franklin para mim e eu fui atrás dele como eu iria em qualquer situação se o cliente indicasse qualquer operador. Eu fui para fazer o meu trabalho. Oi, estou me apresentando, tá aqui o projeto, se você tiver alguma dúvida, tarará. Se você não fosse uma pessoa honesta, não cumprisse seus prazos e tarará, a gente teria perdido mais do que uns 8 projetos que a gente já fez juntos? Por aí. Não lembro exatamente o número, mas foram bastante. Porque, assim, um atrás do outro. Um atrás do outro, graças a Deus. Porque assim, a chapa que você vende, Franklin, é a mesma chapa que o fulano vende. Sim. Mas o fulano não é você. Entendeu? Sim. Então, assim, a gente fez projetos de alto padrão, como a gente também fez projetos mais simples. Então, como que a gente chegou nesse nível? Sendo com a honestidade. Com a honestidade em ambas as partes. Trabalho direitinho, trabalho sério, tendo responsabilidade. E outra, se você começou agora, marceneiro, e quer mostrar o seu trabalho, assim, chame os arquitetos. Manda mensagem mesmo, gente. Não tenha vergonha. Manda mensagem no Instagram. Oi, meu nome é tanto. Eu tenho uma marcenaria. E quando esse arquiteto, que eu não sei se ele vai te responder, mas quando um te responder, trate com seriedade. Trate com seriedade. Vá bem vestido na reunião. Com o seu catálogo aqui debaixo do braço, mas vá. Entendeu? Chegando lá, se comporte adequadamente no ambiente, não fale bobagem, não fale palavrão. É importante porque o cliente de alto padrão, ele quer ser tratado como uma pessoa de alto padrão. Então, assim, se ele quiser mudar a cor do negócio 3 vezes, muda 3 vezes. Tenha paciência. Porque ele vai pagar mais caro, então ele vai querer um tratamento diferenciado. Né? Acontece. Sim. Então, tenha paciência. Né, seja sempre educado, porque ele vai lembrar disso e ele vai indicar, e ele vai se orgulhar de dizer isso aqui lá na loja tal é tantos mil e tarará, eu fiz com um marceneiro excelente, ele me cobrou tanto. Não estou dizendo para desvalorizar o seu serviço. Ele já entra no ciclo, né? Ele já entra no ciclo de amizade daquele cliente, se ele entregar bem, né? Se ele entregar bem, se ele cumprir o prazo, porque o que ele vai falar assim? Ele vai se gabar, ele vai se achar o máximo. Eu tenho um marceneiro que faz para mim dá tanto mais barato. Como eu disse, não é você cobrar barato, é você cobrar certo pelo seu serviço. Né? Porque só você sabe o trabalho que é e tudo mais. Mas se você cobrar certo, tratar bem esse cliente. E outra, gente, cliente é para sempre, tá? Então, assim... o escritório agora no final do ano, eu sempre mando uma lembrancinha para os clientes e eu mando para todos os clientes, até clientes de 5 anos atrás.
eu mando. O cliente é para sempre. Você sempre tem que estar ali, olha, oi, tudo bom? Tô aqui. Que é importante isso, né? Manda uma mensagem. Quando você for atender o cliente, pergunta o dia, na data de nascimento, e você faz uma listinha, sabe? E aí, no dia do aniversário, manda uma mensagem, parabéns, e tarará. Ou então, quando entregar o móvel, olha, parabéns, você realizou seu sonho, e tarará. Obrigada por nos deixar fazer parte dessa conquista. Às vezes, gente, um chocolatinho muda o jogo. Anota essa dica aí, João. Anota aí, Daniel. Pra gente começar a botar em prática também, tá? É importante até pra gente. A gente não faz isso. Não, às vezes um detalhezinho é saber... Ainda não. Mas esse detalhezinho do cliente saber que ele foi benquisto, que ele foi pensado, sabe? Foi pensado pra ele, faz diferença, né? Às vezes, nesse momento que tu mandou um chocolatinho de parabéns pra ele, ele não tá projetando nada, ele não quer nada. Mas nesse momento vai que surge esse assunto. E aí vai lá ele fazer propaganda pra você de novo, ou de então graça. ele tá precisando fazer mais um quarto, né? Às vezes nem é... Não é o dinheiro que você gasta, né? Não. É só a lembrança, exatamente. É só o tratamento, Para o marceneiro encontrar esse público, então é mais interessante ele ir através de um arquiteto no início. Sim, porque o alto padrão, ele sempre está, na sua grande maioria, acompanhado de um profissional. Isso é verdade. Geralmente, o cliente de alto padrão, ele já tem um arquiteto, ele vai primeiro fazer um projeto com um arquiteto. Muito difícil ele procurar primeiro uma marcenaria para fazer um projeto. Exatamente. Então, assim, o alto padrão, ele já tem o acompanhamento de um profissional. Então, é muito mais fácil você chegar nesse cliente através desse profissional que vai te indicar, que vai te inserir nesse meio, do que o alto padrão ir diretamente. Porque eu brinco, às vezes, eu falo assim, quem sou eu na fila do pão, né? Então, assim... Então, é uma forma realmente do cliente chegar, é um profissional, sim. E o profissional que vai se dedicar a fazer o que for melhor para o seu cliente, ele não vai ligar se é numa loja de franquia ou se é na marcenaria. Ele vai querer apenas que o cliente dele, de alto padrão, fique satisfeito. Porque para ele é importante, como eu já disse aqui. Sim. Vocês são o final do meu projeto, vocês são a materialização do meu projeto. Sim. Então, quando alguém entrar na casa do meu cliente, ele não vai ver o desenho. Esse aqui é o projeto da Amanda. Não, ele vai ver o projeto da Amanda materializado. Sim. Né? Exatamente. Então, da mesma forma que é extremamente importante para vocês, para a gente também é. Uma via de mão dupla. Existe o projeto e depois a gente tira ele do papel, né? Exatamente. O projeto e vocês materializam ele. Vocês fazem acontecer o projeto. É isso aí, marceneiro. Então, se você quiser entrar nesse mundo do alto padrão, procure aí um profissional, arquiteto, design de interiores. Também tem outros meios, né? A gente faz hoje, tá? A gente faz hoje projetos internos aqui de alto padrão. Só que também é porque a gente já tem um nome no mercado. Sim. A gente mostra tudo aquilo que a gente faz nas nossas redes sociais. Então a gente recebe indicações de design de interiores, como a Amanda, de arquitetos. A gente recebe indicações de corretores também, que é muito importante. Corretores, a primeira mão passa por eles. Primeiro, o corretor fecha o apartamento. A gente, como profissional, também tem parceria com o corretor. Olha só, tá vendo aí? Essa daí, você pegou agora, né? Essa dica, corretor e dono de construtora. A gente tem parcerias também. E a gente, às vezes, nem sempre, tá? Mas a gente também elabora os projetos aqui. A gente tem profissionais que trabalham com os mesmos programas que os arquitetos aí, que é o SketchUp e outros programas de render, né? Fica bem legal. Mas é isso, você quer entrar no alto padrão, procure esses profissionais aí, faça uma boa parceria, siga aí as orientações da Amanda, porque ela atende o tempo inteiro esses clientes. Vá bem arrumado, se vista bem, fale bem, tenha respeito, seja educado. Chegue no horário. Chegue no horário, é importante. Ou então, não, é muito longe, não marque ninguém nesse dia para você estar literalmente no horário, porque o cliente de alto padrão não tem tempo para perder. Tem que dar atenção, né? Tem que dar atenção. Esqueça o celular, ligar não. Silencioso, bota no bolso, atenção para o cliente naquele momento.
E o mais importante de tudo, né? Depois que fechar o negócio, entregue aquilo de melhor que você pode oferecer. Que aí o cliente fica satisfeito e você entra no ciclo desse cliente. Esse cliente de alto padrão, provavelmente ele tem amizades que também estão no mesmo nível, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai indicar você e você entra nesse mercado aí que é bem pouco competitivo. É verdade. Para marcenaria, o alto padrão, ele não é tão acessível, né? Não. Porque o alto padrão vai para as lojas de... Depois que ele descobre a marcenaria, ele não sai mais. Exatamente. Depois que ele descobre uma boa marcenaria, ele nunca mais vai para a loja de rua e ele vai fazer questão de falar. Porque tem aqueles diferenciais, né, que você falou ainda agora. Tem o diferencial do tempo, se for uma peça lá que dê algum tipo de problema, resolve imediatamente. Já nas lojas, não, precisam esperar muito tempo, né? 2 a 3 meses. Essa assistência técnica, né, é bem demorada, muito demorada, realmente. Esse é o diferencial, um dos diferenciais da marcenaria. Isso. E outra coisa importante falar, Franklin, a marcenaria antigamente era vista como algo depreciativo, era menor, né? Nossa, você fez na marcenaria. Hoje em dia, você fez na marcenaria, é quase que uma boutique, virou quase que boutique, assim. Você fez com marcenaria, nossa, que legal. Exatamente. E ela fez tudo isso pra você, nossa, que incrível, né? E o mais engraçado de tudo, né, Amanda, é que o design, né, as tendências, tudo que vem acontecendo hoje, né, essa mudança geral, né, dentro da arquitetura, do As design. As lojas de rua não conseguem acompanhar. Exatamente. Porque isso demora muito para eles instalarem nos sistemas e tem uma questão de fábrica e tudo mais, mas vocês conseguem acompanhar rápido. Isso favoreceu muito, né, a marcenaria. Com certeza, porque vocês conseguem fazer personalizados. Exatamente. Então, o cliente de alto padrão, ele quer algo personalizado. Algo exclusivo, né? Ele quer algo exclusivo, exatamente. Isso aqui só eu tenho em casa. Tipo aquele arco, né, que a gente fez. Aquele projeto esse projeto ali. Ficou lindo. Difícil de entrar num lugar depois assim. A gente coloca as fotos do projeto para eles saberem qual é o projeto. E então, assim, se vocês conseguem fazer algo personalizado, virou boutique, virou uma coisa cara. Então, não é que vocês vão cobrar barato, não que vocês vão cobrar caro, mas vocês agora conseguem ter uma margem de lucro até melhor. Acaba né? se transformando numa marcenaria referência, né? Exatamente. Porque, nossa, a UP vai fazer, a UP vai conseguir executar para mim e tudo mais. Por exemplo, aquele projeto do arco, eu não sei se eu conseguiria executar numa loja de rua. Bem difícil. Uma coisa que é legal para o marceneiro que está começando é ele se entender como empresa. Ele não é só a pessoa que está cortando. Ele pode até ser no momento que atende o cliente, o que faz o pagamento, o que recebe, o que vai cortar a chapa, o que vai fitar. Mas ele tem que entender que ele é uma empresa. Que ele é uma empresa. Né? Então, se é uma empresa, tem que se comportar como empresa. Tem que sempre colocar isso em mente. Porque se ela tem um nome, como a UP tem, UP, Móveis Planejados, quando eu te indico para o meu cliente, o cliente não sabe que é o Franklin, dono da UP Móveis Planejados. Então, a marcenaria, ela acaba que o CNPJ, né, a empresa, acaba que vira uma outra pessoa. E tu tem que cuidar dessa outra pessoa. Sim. Tem que sempre deixar uma imagem legal. Né? Quem vai sempre representar essa empresa tem que estar legal, tem que falar bem, se comportar bem. Não pode se envolver em coisa errada, porque a gente tem que entender que é uma pessoa. Sim. O CNPJ é uma pessoa. E, inclusive, os profissionais, né, que vão estar na casa do cliente também tem que saber se portar, né? Exatamente. Os não é porque né? você tem uma marcenaria que no momento esteja mais simples, porque tudo é momentâneo. Você pode, não tem problema nenhum, começar de uma forma simples. Eu também comecei de uma forma simples. Todo mundo, né? Todo mundo começou de uma forma simples. Mas é saber que aquilo ali é momentâneo e dar o seu melhor naquele momento. Poxa, se os meninos vão para casa de um cliente, meninos, o negócio é o seguinte, vocês vão para casa do cliente, vamos lá. Se você não deixa o material espalhado, recolhe o material, deixe no cantinho, fale por favor, né? Não sai entrando. Outra coisa que é importante também sempre, por exemplo,
eu não digo até de uniforme, eu acho que isso não faz assim, isso impacta, né? Nossa, aquela empresa veio toda uniformizada, porque isso é legal, porque as pessoas em volta do prédio veem, Sim. né? Já é uma propaganda, mas se não tem condições para isso no momento, não tem problema. Mas não vai de camisa de time, né? Vai com uma blusa de R$12, de R$13, de R$20, mas vai com uma blusa simples, né? Sem logomarca de nada, uma blusa branca, uma blusa preta, uma calça jeans, uma bota, porque vocês trabalham com marcenaria, com montagem, é importante, EPI. Mas vá bem alinhado. E o alinhado não é dinheiro, tá, Franco? Sim. O alinhado não é dinheiro. É você entender que tudo aquilo que você faz vai passar uma imagem para o cliente. Isso. Se portar com a imagem, né? Como eu disse, o CNPJ, a empresa de vocês é uma imagem, é uma pessoa. E você, assim, né, você tem que cuidar daquela imagem da Não é da porque empresa. é marceneiro que tem que andar sujo, que tem que andar de qualquer jeito. E tem que também saber aprender, né, a conversar com o cliente. Comunicação, né? Isso eu acho que é muito importante. A gente conversa muito aqui, no interno, né, da nossa equipe aqui. Se tu for parar para prestar atenção, a gente pode perceber, quase todos os marceneiros que estão lá na casa do teu cliente, eles sabem respeitar o cliente. Eles não vão ligar um som alto, não vão ficar ouvindo música alta, né? Eu acho que até escuta, né? Tudo bem. Mas se o cliente chegar, tu dá aquela pausa, né? Tu dá aquela atenção quando tá sozinho, pro cliente. né? Quando tá sozinho, tudo bem. Mas quando o cliente tá lá, tu dá uma pausa, acompanha o cliente, pergunta se ele tá gostando, né? Sempre dê atenção pro cliente. Isso. Porque, assim, não é fácil. Hoje as coisas, às vezes a gente faz um orçamento num dia, aí 3 dias depois o orçamento já é outro, as coisas estão mudando, né? A economia tá um ciclo assim meio confuso. Então a gente tem que entender que não é fácil. Se o cliente conseguiu te contratar, está te pagando direitinho, né? Se comprometeu com você em fazer o pagamento direitinho, não deixou nada para trás, então também a gente tem que se comprometer com ele, né? Entender que aquilo ali para ele pode ser um sonho. Como você falou, vocês não fazem só móveis, vocês fazem sonhos. E realmente é um sonho, né? Já pensou outra pessoa vir e te dar um banho de água fria no teu sonho? É complicado, né? É isso aí, pessoal. Estamos aqui encerrando mais um podcast. Nós estivemos aqui com a Amanda, a dona da obra, parceira nossa de trabalho. Amanda, antes da gente encerrar aqui esse episódio, eu gostaria que você deixasse aqui um recado muito importante aqui para os nossos amigos marceneiros que estão nos assistindo. Bom, se você gostou desse conteúdo, se você quer inspiração para fazer novos projetos, olha lá meu Instagram que tem umas coisas bem legais. É Ado, a dona da obra, tá bom? Último recado, o que você acha que é muito importante aqui para os nossos amigos marceneiros chegar até o topo? Deixa aí o seu conselho aí, uma dica valiosa para que eles consigam atender e entrar nesse mercado e consigam prosperar, né, no mundo dos móveis planejados. Não cumpra aquilo que você não consegue fazer. Até de executar ou de prazo mesmo. Não cumpra. Não cumpra algo que você não vai conseguir entregar. Porque a partir do momento que tu gerou uma expectativa no cliente, ou que tu gerou uma expectativa no teu profissional, parceiro, se você não cumprir aquilo, ele nunca mais vai voltar. Porque as pessoas não têm mais tempo, né? Poxa, esse aqui não deu certo. Se ele não tem uma relação contigo, ele fala, corta, vou pro próximo, né? Então, assim, cumpra aquilo que você possa, ofereça aquilo que você pode cumprir. E não é feio começar de baixo, ser simples. Não é feio. O que é feio é você não ter palavra, né? De você dar um prazo e não cumprir aquele prazo. Ou de você ter um imprevisto. Acontece, tá, gente? Todo mundo tem um imprevisto. E você não chegar para o cliente ou para o especificador e falar, olha, gente, tivemos um problema, não vai ficar legal, eu até fiz, manda vídeo se for o caso, porque tem alguns profissionais que fazem umas coisas assim mirabolantes, entende? Então, olha, não ficou legal, isso vai dar errado. Seja sempre honesto. Sempre seja honesto, que no final as pessoas vão sempre reconhecer a honestidade. E se ela não vai lembrar do atraso.
Se você for honesto com ela, ela não vai lembrar do atraso. Ela vai lembrar que você deixou ela tranquila, né? Que você explicou para ela uma situação e que você cumpriu no final, que deu tudo certo. Então ela vai voltar e vai te indicar sim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta antes de concluir esse quadro. A gente saiu totalmente do roteiro, viu, gente? É muito importante para os marceneiros que eles consigam entender que tem mais profissionais de arquitetura, design atrás de um profissional que realmente consiga atender os profissionais, né, de arquitetura e design de interiores do que eles imaginam. O que você pode deixar aí de informação e dicas aí para que ele consiga entrar em contato com um arquiteto, design e fechar uma parceria o mais rápido possível? Como é que eles podem fazer isso? Como é que eles podem fazer isso? Não tenha vergonha. Se apresente, né? Se você não conhece o profissional, se apresente. Diga o que você trabalha. Mostre coisas que você já fez. Porque, assim, pode ser que ele não te chame para fazer um projeto inteiro. Mas pode ser que quando deu aquela confusão com aquela loja que não pôde resolver para ele e tudo mais, ele vai ficar desesperado, ele vai lembrar de ti. E às vezes a gente entra... Eu tenho até uma história interessante, depois eu te conto. Pode contar. Às vezes a gente entra por uma porta. Sim. Né? Eu queria pegar o escritório todo, fazer o escritório todo, mas eu fui trocar uma ferragem. Mas tu foi lá, te chamaram de uma emergência, você foi, cumpriu o prazo, fez tudo direitinho. Quando acontecer, quando o profissional precisar, ele vai saber de ti, ele vai te lembrar. E aí sim, ele vai te dar o próximo escritório para você fazer o escritório inteiro. Eu tenho uma história assim. Eu projetei a Sicredi, a cooperativa de crédito. E eu entrei por uma porta. Vou te explicar como. O engenheiro que estava responsável pela obra, a obra já tinha acabado, tá, gente? A obra não era minha, o projeto não era meu, já estava tudo entregue. E aí, o que aconteceu? Eu não sei nem se eu posso falar isso, mas enfim. A porta de um caixa eletrônico, ela tem que abrir 180 graus. Sim. Porque a gaveta de dinheiro, ela tem uma parte de chumbo muito grande. Então, se ela abrir 90 graus, quando você puxa a gaveta de dinheiro, vai bater no chumbo da porta. E aí, quando a arquiteta projetou, ela não sabia disso. Acho que era o primeiro projeto dela de banco e tal. E ela não sabia que tinha que abrir 180 graus. E o engenheiro ligou para ela. Querida, você pode vir me ajudar? E agora? O que a gente faz? As paredes estavam todas construídas. É um caixa eletrônico que pesa 1 tonelada. Tu não consegue ficar brincando com um caixa eletrônico. E ela falou que não ia. Aí o engenheiro me ligou, desesperado. Nunca tinha trabalhado com ele. Você pode me ajudar? Eu não entrei para fazer o projeto. Eu entrei para arrumar uma situação que aconteceu. Aí eu falei, claro, posso te ajudar. E fui. Era no banco, era no shopping, então a gente tinha que ir de noite. Fui. Fiz todo um projeto para ele. Fiz uma iluminação diferente, porque a gente teve que descentralizar o caixa, porque a gente não podia mexer no caixa, era 1 tonelada. Quem é que move 1 tonelada assim? Sim. E acabou que deu certo, deu super certo. E aí ele falou assim, quanto eu te pago? Eu falei, não, você é meu amigo, você é um profissional, tá? Entendi a situação, ele estava realmente com prazo, ele precisava entregar. Eu falei, não, tudo bem. Não cobrei. E aí depois de 2 meses ele me liga. Olha, Amanda, a empresa vai fazer um novo banco. Você quer participar do processo de escolha do escritório? Quero. E ganhei. Depois disso, eu fiz mais 9 agências para esse banco. E, inclusive, uma saiu numa revista da Veja, uma matéria, foto da agência, assim. Sim. E eu entrei por uma porta. Porque eu arrumei alguma coisa que outra pessoa fez, eu não me neguei a arrumar. Sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca. Eu ajudei um colega, entendeu? E aí ele me lembrou de mim. Ele não lembrou da outra profissional que fez o banco. Ele lembrou de quem foi lá resolver o problema. E aí depois disso eu fiz mais 9 agências, tanto nesse estado quanto em Macapá também. E foram projetos bem legais. Entendeu?
Bem legal mesmo, né? Por uma porta, às vezes por uma fechadura, por uma dobradiça, você pode entrar no radar de um grande profissional. É isso aí. Então é isso aí, marceneiro. Hoje a gente teve um episódio aqui muito, muito bom mesmo, com conteúdos aí que realmente faz toda a diferença pra gente, né, nesse mercado. Até eu mesmo aqui pedi para anotar ali uma dica pra gente colocar em prática agora aqui, né? Então, realmente, hoje foi muito bom. Anota aí, assiste aí 10 vezes se for possível esse episódio, compartilha com teu amigo marceneiro e vamos juntos chegar até o topo, tá? Foi um prazer receber você hoje aqui, Amanda. Obrigada pelo convite, foi muito legal, adorei. Desculpa se eu falei muito, tá, gente? Muito obrigado por compartilhar aqui com a gente aqui muitos conhecimentos, foi muito bom. A marcenaria agradece. E é isso aí. Compartilha, segue e curte aí esse conteúdo e vamos juntos chegar até o topo.